É fácil fraturar a coluna? A fratura da dor? Hoje vamos falar sobre um tipo de dor na coluna que está ficando muito mais frequente. Muitos pacientes e médicos têm dúvidas sobre esse tema. Eu sou o Dr. Joel Augusto e esse é o canal Universo Neuro. Eu sou neurocirurgião há mais de 20 anos e neste canal nós tratamos de neurociências, neurologia e tratamento da dor. Se você ainda não é inscrito, aproveite agora para se inscrever. E clique no sininho para obter notificações sempre que um vídeo novo estiver no ar. Vamos falar sobre as fraturas de coluna lombares e tóraco-lombares, mas um tipo específico de fratura, que são as fraturas compressão ou encunhamento. Essas fraturas podem acontecer na vida inteira, mas são mais comuns nos idosos e pessoas que sofrem de osteoporose. Elas acontecem quando as forças exercidas sobre a vértebra são excessivas e causam uma compressão, originando esse tipo de fratura. Então a vértebra, ela literalmente achata. Ela pode achatar de uma forma uniforme, aí nós chamamos de compressão, ou de uma forma que a frente afunda um pouquinho mais do que a parte de trás da vértebra. E nesse caso nós chamamos de encunhamento. Na classificação internacional de fraturas da coluna, nós chamamos de fraturas do tipo A. Elas podem acontecer em toda a coluna, mas por questões de biomecânica e distribuições de força, algumas vértebras são mais prováveis de ser fraturadas que outras. Na coluna lombar, são principalmente a primeira e a segunda vértebra, ou seja, L1 e L2. Essas fraturas acontecem quando a pessoa cai no chão, de uma altura ou às vezes da própria altura, comprimindo as vértebras da coluna. Muitas vezes, em pacientes com osteoporose, esse incidente, a pessoa não dá muito valor, parece que foi uma queda boba. E até é comum o médico fazer o diagnóstico de uma fratura que já aconteceu e o paciente nem se lembrar do dia que ele caiu. É possível também você ter mais de uma fratura na coluna, né? Que o osso já está fraco por conta da osteoporose, então você pode fraturar mais de uma vértebra dessa forma. E quais são os sintomas? Dor intensa nas costas, na região onde a vértebra foi fraturada. Se a vértebra é baixa, eventualmente essa dor pode radiar para as pernas também. E o tratamento? Bem, inicialmente a fratura foi pequena e não existe instabilidade da coluna. O que é isso? Não há chance da coluna piorar sozinha com o movimento por conta da fratura, né? Então nós chamamos que a fratura está estável. Nesse caso, nós começamos com medicamento e uso de colete e repouso. Agora, se a coluna está instável e eventualmente fraturas mais graves, o canal da coluna pode ser comprimido. Neste caso, é um caso de indicação cirúrgica. Nós promovemos a fixação da coluna. Geralmente nós temos que aparafusar as vértebras, né? Nós temos que fazer uma ponte pegando duas vértebras acima e duas vértebras abaixo. Nós usamos parafusos e aços de titânio para fazer a fixação. É uma cirurgia muito grande. Mais recentemente, a questão de umas 2 décadas, surgiu um novo procedimento para esse tipo de fratura, que é uma boa notícia para os pacientes. Trata-se de um procedimento chamado vertebroplastia. É um procedimento minimamente invasivo, em que as vértebras são canuladas como se fosse uma agulha grossa, e por essa cânula nós injetamos cimento cirúrgico no interior da vértebra, corrigindo o problema. Esse procedimento inicial, ele conta com alguns riscos. O cimento ele é injetado diretamente na vértebra sob pressão. Então existe o risco do cimento cair na corrente sanguínea, causando embolia, ou do cimento vazar por um local que nós não gostaríamos. Por exemplo, ele entrar dentro do canal da coluna, podendo causar lesões neurológicas. Aí o que ocorre? Esse procedimento ainda é realizado hoje, mas houve uma melhoria desse procedimento, eliminando esses riscos que eu falei, né? Então, nesse novo procedimento, a vértebra é canulada também, só que antes nós introduzimos um balão. Esse balão é insuflado dentro da vértebra.
Então ele tem chance de corrigir um pouco a fratura nos casos mais iniciais. E após a retirada do balão, forma uma cavidade, né? E essa cavidade sim é preenchida por cimento, mas não sob pressão, de uma maneira muito mais delicada, e um cimento mais pastoso, que não tem chance de cair na corrente sanguínea. Com isso, esses riscos que eu falei do primeiro procedimento são eliminados. E agora um pouco da minha experiência, né? Essas fraturas, mesmo que elas solidifiquem, depois de 2 meses mais ou menos, o osso tende a ficar solidificado, elas perdem a sua arquitetura original. Então é muito comum que a dor persista, mesmo meses ou até anos depois do ocorrido, né? Da fratura. Muitos médicos acham que não há o que fazer, mas eu tenho operado esses casos com o procedimento de cifoplastia, e o que eu tenho observado é que os pacientes melhoram da dor. Então aquela dor num paciente com fratura, que às vezes o médico achava que a fratura já estava solidificada e atribuía a outras causas, muitas vezes é a própria fratura que ainda dói, mesmo depois de muito tempo, né? Então eu tenho curado vários pacientes com esse procedimento, mesmo tardiamente. E você? Conhece alguém na família que tem dor nas costas, que tem osteoporose? Olha que pode ter uma fratura escondida, hein? Compartilhe esse vídeo com os amigos, familiares e escreva aqui nos comentários se tiver alguma dúvida. No próximo vídeo eu vou falar sobre outro tipo de dor lombar. É uma dor que ocorre em pessoas que já operaram a coluna e não melhoraram. Não percam!